Todos conseguem ver? Ok. Então, assim, eu coloquei o que principalmente vai cair. O que eu vi que em todas as AFs caíram, né? Então, foram derivadas, uma questão pedindo derivadas, outra questão pedindo limites, sempre caíram, e também desboçar o gráfico, né? As informações de uma função, concavidade, crescimento, decrescimento. Então, isso foi o que caiu sempre. Eu acredito que ela vai pedir novamente. Aí ela falou em sala que seriam quantas questões nessa F? 4 ou 5? Ou ela não chegou a comentar? Ah, sim. Talvez sejam 5 questões. E para essas outras questões, eu olhei a P1 e tem uma questão de retas que provavelmente ela possa pedir, que é envolvendo inclinação, né? Essa questão aqui que eu escolhi, que caiu na P1, pedindo a equação da reta, circunferência, né? E também eu coloquei algumas anotações aqui em cima para a gente entender melhor. Aí essa anotação aqui eu vou depois postar no grupo. Então, iniciando por derivadas, aqui é o que eu já dei, né, em outra monitoria, derivadas importantes. Então, a derivada de uma constante é zero, a derivada de uma potência x elevado a n vai ser n vezes x elevado a n menos 1. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. A derivada de a elevado a x vai ser a elevado a x vezes o logaritmo natural da base. E a derivada da exponencial vai ser a exponencial. Foi o que eu deixei claro, né? Algumas propriedades, que são as principais, né? A primeira propriedade, que é uma constante, multiplicando uma função, a derivada dela vai ser a constante vezes a derivada. A segunda, de que a derivada da soma ou da subtração, vai ser a derivada, a subtração ou a soma das derivadas. A terceira, a regra do produto. Então, se a gente tem duas funções multiplicando, pela regra do produto, a derivada vai ser a primeira derivada dessa primeira função, vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. A regra do quociente, se a gente tem duas funções em uma razão, a derivada desse quociente vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. E por último, a regra da cadeia, que vai ser a derivada de uma função composta, vai ser a derivada da função interna vezes a derivada da função externa aplicada na função interna. Então, o linha, V', né? Essas são as propriedades mais importantes, são as que sempre a gente vai utilizar, né? Aí, se alguém tiver dificuldade, eu recomendo que faça as questões da lista de derivadas, que eu fiz também a resolução e coloquei no Drive. Qualquer dúvida também pode me enviar, sempre estou à disposição. Aí aqui eu peguei uma questão de uma F passada, que ela pedia para calcular a derivada. Então, aqui na letra A gente tem uma subtração
Então, a gente vai ter que usar a propriedade lá de distribuir as derivadas, né? Então, aqui vai ser a derivada de 4e elevado a 2x menos a derivada de 5 vezes o logaritmo natural de x, né? Então, essa função, a derivada dela vai ser derivada de 4e elevado a 2x menos 5 vezes o logaritmo natural de x, a derivada. Aqui a gente vai usar a propriedade 1, que quando a gente tem uma constante multiplicando uma função, a gente pode passar para fora. Então, aqui vai ser a derivada de 2x, 4 vezes a derivada de e elevado a 2x, menos 5 vezes a derivada do logaritmo natural de x. Usei a propriedade 1, aqui eu usei a propriedade da soma ou da subtração, que é a propriedade 2. E agora aqui eu tenho que usar, nesse caso dessa primeira derivada, a regra da cadeia, né? Então vamos usar a regra da cadeia. Quem que seria u nesse caso? Então a gente quer encontrar a derivada de e elevado a 2x. U vai ser 2x e v vai ser elevado a u, certo? Aqui vai ser v de u, né? Porque eu não sei calcular diretamente essa derivada, mas eu sei que ela é uma função composta. Então, pela regra da cadeia, eu calculo a derivada de u com relação a x, que é 2, calculo a derivada de v com relação a u, que vai ser e elevado a u. A derivada exponencial é ela própria. Então, a derivada aqui vai ser u' vezes v'. Então, vai ser 2 vezes e elevado a u, 2 vezes e elevado a 2x, né? Então, nessa primeira derivada, usei a regra da cadeia. Essa segunda derivada aqui, eu sei que é 1 sobre x. É uma das derivadas importantes que eu coloquei aqui. Então, essa terceira derivada, né? O logaritmo natural, a derivada dela é 1 sobre x, certo? Então, aqui a gente vai ter 4 vezes 2 elevado a e elevado a 2x, menos 5 vezes 1 sobre x, que vai ser 4 vezes 2 é 8, e elevado a 2x menos 5 sobre x. Então, a vai ser 8 elevado a 2x menos 5 sobre x. A derivada, né? Já na B, a gente tem uma função que ela é um quociente. Então, se a gente quer calcular a derivada, a gente vai ter que usar a regra do quociente. Então, aqui na B. Se vocês tiverem dúvida enquanto eu estiver fazendo a questão, podem enviar no chat que eu estou vendo. Então, a função é 1 mais x ao quadrado sobre 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada, como eu sei que aqui é um quociente, eu vou usar a regra do quociente. A minha primeira função é 1 mais x ao quadrado, então, pela regra do quociente, eu faço 1 mais x ao quadrado, derivada de 1 mais x ao quadrado, vezes a segunda função, que é 1 menos x ao quadrado, menos a primeira função, ou a função do numerador, vezes a derivada da segunda função.
sobre a segunda função ao quadrado. Aqui a derivada de 1 mais x ao quadrado vai ser 2x. A derivada de 1 menos x ao quadrado vai ser menos 2x. Embaixo eu posso deixar na forma de expoente mesmo. Aqui em cima, 2x vezes 1 vai dar 2x. 2x vezes x ao quadrado vai dar menos 2x ao cubo. Menos esse menos 2x vezes 1 vai dar menos 2x. Menos 2x vezes x ao quadrado, menos 2x ao cubo. Menos com menos vai dar mais. Então aqui vai ficar mais 2x mais 2x ao cubo sobre 1 menos x ao quadrado. Aqui 2x mais 2x vai dar 4x. Aqui menos 2x ao cubo vai cancelar com esse. Então vai ficar 4x sobre 1 menos x ao quadrado. Regra do quociente, né? Ninguém tem dúvida com relação a calcular a derivada não, né? Em alguma propriedade. Raiz. Bem, essa f aqui, a gente tem uma raiz, né? Então aqui a f é 1 menos x, raiz de 1 menos x elevado à quarta. Nesse caso eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque eu teria como também multiplicar, né? Aqui eu teria como multiplicar a raiz, simplificar a raiz com o expoente, mas para fins didáticos eu vou usar a regra da cadeia, que também vai dar no mesmo, certo? Então aqui eu tenho uma função composta, e por isso eu vou usar, para calcular a derivada, a regra da cadeia. U de x eu sei que vai ser 1 menos x, e v de u eu sei que vai ser u elevado à quarta. Eu calculo a derivada de cada uma, então a derivada de u com relação a x, eu vou ter que usar, percebe que eu vou ter que usar novamente a regra da cadeia, porque eu não sei qual é a derivada da raiz de 1 menos x, e eu sei que é uma função composta. Então eu vou usar aqui embaixo a regra da cadeia para calcular essa derivada de u. Então aqui, 1 menos x, para calcular a derivada, preciso usar a regra da cadeia. Eu vou chamar aqui para não confundir, ou eu posso usar também, né? Aqui vou chamar de u maiúsculo. O maiúsculo de x vai ser 1 menos x, e o v maiúsculo vai ser de u, né? Estou usando a regra da cadeia, vai ser raiz de u. Então, se eu fizer a composição, eu vou encontrar a minha função. Calculo a derivada de u, calculo a derivada de v com relação a u. Que a derivada de u vai ser menos 1, a derivada de v vai ser, aqui eu tenho que u é u elevado ao meio, raiz de u. A derivada de uma exponencial eu passo
o expoente para baixo multiplicando, subtrai 1 do expoente. 1 meio menos 1 vai ser menos 1 meio. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o elevado ao meio. Quem é o elevado ao meio? É a raiz de u, né? Então aqui vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz de u. Eu multiplico u' vezes v', vai dar a derivada da f, que vai ser menos 1 vezes 1 sobre 2 vezes raiz de u. Então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes, quem é o maiúsculo? O maiúsculo vai ser 1 menos x, então vai ficar 2 vezes a raiz de 1 menos x, né? Essa é a derivada da raiz de 1 menos x. Então eu já posso escrever aqui que o' vai ser menos 2 vezes a raiz de raiz de 1 menos x, né? Então aqui eu tive que usar a regra da cadeia, enquanto eu estava usando a regra da cadeia, né? Agora quem é v? A v', né? V' minúsculo vai ser 4 vezes u ao cubo, né? Como é que eu vou escrever v' de u? Vai ser 4 vezes u ao cubo. Multiplico u' vezes v'. Então a f' vai ser u' vezes v'. U' eu sei quem é, que é menos 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 menos x. E v' vai ser 4 vezes u ao cubo. Esse 4 eu posso simplificar com 2, vai ficar 2 em cima, multiplicando. Então a minha derivada vai ser 2 vezes u ao cubo sobre raiz de 1 menos x. O eu sei quem é, que vai ser raiz de 1 menos x, né? Então aqui vou pegar espaço. Aqui simplificando, tenho que f' vai ser 2u ao cubo sobre raiz de 1 menos x. Eu sei quem é u, que é raiz de 1 menos x sobre raiz de 1 menos x aqui, né? Aqui eu posso simplificar, porque é a mesma coisa, né? Então aqui vai ficar raiz de 1 menos x elevado ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes a raiz de 1 menos x elevado ao quadrado. E aí eu posso simplificar. Se eu quiser, eu posso simplificar a raiz com o quadrado. Vai ficar 2 vezes 1 menos x. Vai ficar 2 menos 2x. Certo? Que eu só usei a regra da cadeia 2 vezes, né? Alguém tem alguma dúvida com relação à regra da cadeia? Posso fazer outro exercício. Também tem vídeos no YouTube que eu coloquei no grupo sobre a regra da cadeia. É só uma questão de que se você tem uma função que ela é composta, então a derivada dessa função inteira, dessa composição, vai ser relacionando essas duas funções que compõem ela.
Aqui eu posso dar outro exemplo. Logaritmo natural de x ao quadrado mais 3. Aqui eu tenho duas funções compostas, né? Então aqui quem que seria a parte interna? Seria x ao quadrado mais 3, o de x, né? E v de u seria o logaritmo natural de u. Como é que eu posso verificar se é verdadeiro? Porque se eu fizer v de u, eu vou obter a minha função, minha f. Certo? Mas isso é claro, eu preciso usar a regra da cadeia que diz que se eu tenho uma função dessa forma, v de u, a derivada dessa função aqui inteira vai ser em termos dessas funções individuais aqui, que vai ser u' vezes v'. Certo? Então, eu tenho que relacionar essas funções com a derivada da minha função original aqui. Então, nesse caso, e se for uma questão de memorização, né? Se não conseguir memorizar, lembra dessa regra como regra da ovelha, né? Ovelhinha. Ulinha, né? E velhinho. Então, parece ovelhinho. Seria uma forma de memorizar. Então, aqui eu tenho que calcular a derivada de u com relação a x, que vai dar 2x. E aqui eu vou ter que calcular a derivada de v com relação a u, que aqui eu sei calcular a derivada de ln, que vai ser 1 sobre x, né? Mas como eu estou derivando com relação a u, nesse caso aqui, eu vou colocar a variável u em vez de x. Aí depois eu multiplico. Então a derivada, se essa aqui é f de x, a derivada de f de x vai ser u' vezes v', que a gente acabou de encontrar. Então é 2x vezes 1 sobre u. Eu sei quem é u é x ao quadrado mais 3, então vai ficar 2x sobre x ao quadrado mais 3. Deu para entender? Aí o motivo de ser assim, teria que estudar a demonstração da fórmula. Mas basta acreditar, né? Que ela é dessa forma. Deu para entender esse exemplo? Aí é claro, se essa função aqui de dentro eu não souber calcular diretamente, como aconteceu aqui em cima, eu vou ter que usar novamente a regra da cadeia. Aí complica um pouco mais. É isso. Às vezes complica quando fica grande. Sara, você fala com relação a limites, propriamente falando, limites? Aí lá embaixo a gente vai ver limites no infinito também. Provavelmente vai cair, quase certeza. Então, assim, fazer muitos exercícios para entender, né, como ela funciona de fato, essa regra. Ok? Passando para o próximo tema, seria o gráfico, né, as informações. Pode falar, Maria Vitória. Sim, eu posso colocar no grupo. Bem, como eu estava falando. Aqui essa parte o outro conteúdo, né, seria informações do gráfico. Então, tem todos aqueles itens, né, para a gente descobrir as informações da função. Então, primeiro a gente descobre o domínio, ela vai pedir, né, para descobrir o domínio. Se a função ela for racional,
Então, se a função ela for da forma p de x sobre q de x, se ela for racional, então eu tenho uma condição, né? Para que ela exista, a função, o denominador tem que ser diferente de zero. Aí eu vou encontrar os valores para os quais ela não funciona. Domínio, depois intersecções, e aí eu faço x igual a zero e encontro valores, e faço y igual a zero e encontro valores. X igual a zero, eu vou encontrar exatamente quando que a função ela vai tocar o eixo y, e o y igual a zero vai ser exatamente a informação de quando ela vai tocar o eixo x, né? Que é exatamente quando o y é igual a zero. Seriam as raízes da função. Então aqui eu vou encontrar as raízes, e aqui eu vou encontrar as intersecções com o eixo y. Assíntotas, então tem a assíntota vertical e a assíntota horizontal. A vertical a gente encontra quando o limite da função para um certo valor dá infinito. Então é quando aquela função ela vai, entre aspas, explodir, né? Ela não vai dar um número fixo, ela vai dar cada vez números maiores. E a horizontal é quando a gente faz o limite da função para infinito e menos infinito. E aí a gente encontra um valor. Ela falou que não iria cair? Ah, que bom então. Então essa parte aqui não cai, né? Tudo bem. Melhor. Eu acredito que a parte de esboçar o gráfico não caia, né? Não caiu na P2, provável que não caia também nessa F. Esboçar, né? Que aqui são as informações. Eu acredito que isso aqui peça essas informações, mas esboçar gráfico, no caso de você desenhar o gráfico, eu acredito que ela não peça. Porque na P2 ela não pediu, né? Ela só pediu essas informações. Pelo que eu soube. É isso? Na P2 ela pediu para esboçar o gráfico? Isso. Sim, sim. Exatamente. Que no caso são essas daqui que eu estou mostrando, né? Domínio, intersecções, crescimento, decrescimento, ponto de inflexão, concavidade. Isso, eu acredito que ela peça isso, mas não peça para fazer o gráfico, já que ela não pediu na P2. Então, aqui, como não vai cair assíntotas, o próximo seria encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento. Aí, os intervalos de crescimento serão quando a derivada primeira for maior do que zero, e de decrescimento quando a primeira derivada for menor do que zero. Depois, extremos relativos ou pontos críticos, a mesma coisa. Nós encontramos quando fazemos a primeira derivada igual a zero. Aí é claro, quando eu faço a primeira derivada igual a zero, eu vou encontrar esses pontos e, como eu falei em outras monitorias, eu vou determinar esses intervalos aqui da D com base nesses pontos críticos aqui que eu encontrei fazendo a primeira derivada igual a zero, certo? Que no caso ela pede a ordem trocada, né? Em tese seria primeiro a E, depois o D, né?
Primeiro você vai encontrar os pontos críticos. Com base nesses pontos, você vai estudar o sinal da primeira derivada. Da mesma forma com pontos de inflexão. Você calcula primeiro a segunda derivada igual a zero, e aí você vai encontrar esses pontos de inflexão. Com base neles, você vai estudar o sinal da segunda derivada. Então, a concavidade para cima, quando a segunda derivada é maior do que zero. Concavidade para baixo, quando a segunda derivada é menor do que zero. E os pontos de flexão, quando a segunda derivada é igual a zero. Nesse caso aqui, eu vou ter que estudar o sinal da função para determinar se vai ter a concavidade para cima ou para baixo, num determinado intervalo. Aqui também na D, eu vou ter que estudar o sinal da minha primeira derivada. Ok? Aqui eu tirei de uma F também. Então aqui ela, nessa F, eu acho que é de 2020, 2021, ela pede para esboçar o gráfico. Mas aqui a gente não vai esboçar, né? Porque presumível que não caia isso. E pede para mostrar os itens que eu acabei de falar, né? Domínio, intersecção e assíntotas. Não precisa também, né? Crescimento. Oi. Eu posso fazer. Posso fazer sim. Crescimento e decrescimento da função, ponto crítico e extremos locais e concavidade ponto de inflexão. Nesse caso específico, a nossa f é uma função racional, então p de x vai ser x ao quadrado, q de x vai ser x ao quadrado mais 3. Então, qual é a restrição? Quando q de x é igual a zero, né? Então, q de x tem que ser diferente de zero para a função existir. Então, eu faço x ao quadrado mais 3, diferente de zero. X ao quadrado é diferente de menos 3. Isso. Então, no caso aqui, eu sempre vou ter que a minha função, ela sempre vai ser maior do, embaixo sempre vai ser maior do que zero, né? Nunca vai ser negativo e nem igual a zero, né? Impossível que aqui embaixo seja igual a zero. Porque aqui eu encontraria um x menos 3, né? Raiz de menos 3. E nunca vai ser de fato, né? Então, para qualquer valor de x, essa minha função ela vai funcionar. Ok? Porque aqui nunca tem como ser zero, né? Não tem valor aqui que faça o q de x igual a zero. Número real. Seria raiz de menos 3, que não é o número real, né? Que não é o número real. Então, aqui o domínio da f vai ser os reais. Ok? Aqui na b, eu tenho que fazer x igual a zero. Então, aqui a interceptação com o eixo x, eu faço y igual a zero, que é a minha função, né? Então, faço f de x igual a zero. Aqui vai ser x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 3 igual a zero. Eu vou ter x ao quadrado igual a zero, porque eu passei isso aqui multiplicando. X ao quadrado mais 3 vezes zero é zero. E que eu vou ter x igual a zero, né? Então, vai interceptar o eixo x quando x é igual a zero, né?
certo? Aí interceptação com o eixo y. Tenho que fazer x igual a zero nesse caso. X igual a zero na função. Então eu faço f de zero vai ser 0 ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais 3. Aqui vai dar zero, né? Então, meu y vai ser zero também. Então, aqui o y vai ser zero. Certo? Que é a letra B. Aliás, fazer x, né? Aí AD, crescimento e decrescimento. Eu tenho que calcular a primeira derivada dessa função. Só apagando isso aqui. Aí eu vou ter que usar a regra do quociente. Então a derivada vai ser a derivada da primeira função vezes a segunda mais menos, né? A segunda, aliás, a primeira vezes a derivada da segunda sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é a segunda ao quadrado. Aqui eu tenho que x ao quadrado, a derivada é 2x. 2x vezes x ao quadrado mais 3. Menos, derivada de x ao quadrado mais 3 é 2x. Então vai ficar x ao quadrado vezes 2x. Sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2x vezes x ao quadrado vai ser 2x ao cubo. 2x vezes 3 vai dar 6x. Aqui menos x ao quadrado vezes 2x vai ser menos 2x ao cubo. Sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui cancela. Então a nossa f vai ser, nossa f' vai ser 6x sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Pronto. Agora eu vou ter que encontrar os pontos de inflexão. Aliás, os pontos críticos, né? Pontos críticos eu encontro igualando a derivada, primeira derivada a zero. Então, que eu faço f' igual a zero, eu vou ter 6x sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a zero. X tem que ser igual a zero, né? Então aqui eu tenho um ponto crítico, ou extremo relativo, ou extremo local. Então, x igual a zero é ponto crítico. Ponto crítico. Que eu já respondo a E, né? Porque eu preciso encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento. Então aqui está a reta real. Aqui está a reta real, aqui eu tenho x igual a zero. E eu quero saber o sinal da primeira derivada. Aqui, antes de x igual a zero, eu tenho um intervalo de menos infinito até zero.
E aí eu posso escolher um valor aqui antes de zero e aplicar na minha função f' para descobrir se é positivo ou negativo, né? Então eu vou escolher x igual a menos 1 e calcular f, linha de menos 1. Então aqui vai ficar 6 vezes menos 1 sobre menos 1 ao quadrado mais 3. Isso ao quadrado. Aí aqui vai ficar menos 6 em cima, embaixo vai ficar, aqui dá 4, 4 ao quadrado 16, né? É um valor negativo, logo a minha função ela vai ser negativa nesse intervalo aqui. Certo? Então aqui, de menos infinito a zero, a minha f' vai ser negativa. Isso implica o quê? Implica que a minha f, nesse intervalo, vai ser decrescente, né? De menos infinito a zero. Já aqui no segundo intervalo, eu posso escolher um valor positivo. Aqui o segundo intervalo é de zero até infinito. Então aqui eu posso escolher x igual a 1 nesse segundo intervalo e calcular a f' de 1. Vai ficar 6 vezes 1 sobre 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar 6 sobre 16. É maior do que zero, é positivo, então nesse intervalo a minha primeira derivada vai ser positiva. Se ela é positiva, então a minha f ela é crescente nesse intervalo. Então encontrei aqui os intervalos de crescimento e decrescimento. Então ela é decrescente em menos infinito até zero e crescente de infinito até zero. De zero até infinito. Ok? Aí na E pede ponto crítico. Aliás, na F pede concavidade e ponto de inflexão. Vou apagar. Então, para descobrir concavidade, eu preciso saber o ponto de inflexão. Então, primeiro eu calculo ponto de inflexão. Eu vou precisar da segunda derivada. A primeira derivada é 6x sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Então, aqui a primeira derivada. 6x sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Eu calculo a segunda derivada. Novamente aqui eu vou ter que usar a regra do quociente. Estou fazendo aqui. Se a derivada é 6x vezes x ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 6x vezes a derivada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí aqui eu vou poder simplificar, né? Ao quadrado vai dar a quarta. Então aqui vai ficar a quarta. Aqui a derivada de 6x é 6. Então vai ficar 6x ao quadrado mais 3 ao quadrado menos derivada
de x ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é a segunda parte aqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia. E fazendo aqui diretamente, sem precisar usar u e v, qual é a função interna? X ao quadrado mais 3. Então, a derivada de u vai ser 2x, né? Que vai ser u'. Aí, quem é a externa? É o ao quadrado, né? V', né? V vai ser o ao quadrado. Então, V' vai ser 2u. Mas quem é o u? É x ao quadrado mais 3. Então, aqui eu apliquei só a regra da cadeia diretamente, sem precisar fazer u e v, né? Sem demorar muito. Embaixo vai ficar x ao quadrado mais 3, a quarta. Aí aqui, 2x vezes 6x vai ser 12x ao quadrado. Vezes 2 vai dar 24. Vezes x ao quadrado mais 3. Ok? Então aqui em cima vai ficar 6x ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 24x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 3 sobre x ao quadrado mais 3 a quarta. Aqui eu posso simplificar um x ao quadrado mais 3, porque eu vejo que aqui em cima é em comum, né? Então, deixando em evidência, posso colocar x ao quadrado mais 3 em evidência. Então, vai ficar 6 mais 6 menos... Não, 6 vezes x ao quadrado mais 3 menos 24x ao quadrado. Eu coloquei em evidência o x ao quadrado mais 3 para cancelar com 1 embaixo. Então, aqui eu posso simplificar. Aqui eu diminuo em 1. Então, vai ficar ao cubo. Ok? Então, a nossa segunda derivada vai ser 6x ao quadrado mais 3 menos 24x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 3 ao cubo. Aqui vai dar 6x ao quadrado mais 6 vezes 3, 18. Aí menos 24x ao quadrado. 6x ao quadrado menos 24x ao quadrado vai dar menos 18x ao quadrado mais o 18, né? Sobre x ao quadrado mais 3 ao cubo. Daí a segunda derivada. Para encontrar um ponto de inflexão, eu faço f de x igual a zero, segunda derivada igual a zero. Então vai ficar menos 18x ao quadrado, etc. Igual a zero. Aqui eu passo multiplicando, vai ficar menos 18x ao quadrado mais 18 igual a zero. Passo para cá somando, vai ficar 18 igual a 18x ao quadrado. Eu divido por 18, passo dividindo 18, vai ficar x ao quadrado, invertendo a ordem, vai ficar x ao quadrado igual a 1, x vai ser mais ou menos 1, né? Porque é raiz de 1, então vai ficar mais ou menos 1. Então são dois pontos de inflexão. Que são dois pontos de inflexão. No caso, eu teria que fazer a análise de sinal, né? Se varia. Bem, nessa primeira aqui,
Calculei crescimento, decrescimento, ponto crítico e extremos locais. Bem, teria que também calcular máximo e mínimo, né? Nessa E aqui. Mas eu posso fazer depois de encontrar aqui a concavidade também. Então aqui eu tenho que x igual a 1 e x igual a menos 1 são candidatos a ponto de inflexão, né? Não tenho certeza ainda porque eu não fiz a análise de sinal. Aí eu tenho que agora ver onde que vai ser maior do que... vai ser positivo ou negativo a segunda derivada. Então aqui eu tenho x igual a menos 1, x igual a 1 e a minha segunda derivada aqui, né? Aí eu vou escolher para cada intervalo, eu vou escolher um valor. Então, para menos infinito até menos 1, eu vou escolher, por exemplo, menos 2. X igual a menos 2 e calcular a segunda derivada no ponto, né? Para o intervalo menos 1 até 1, eu escolho, por exemplo, x igual a 0. E eu calculo a segunda derivada em 0. E para o último intervalo, que vai ser de 1 até infinito, eu escolho, por exemplo, x igual a 2. Calculo a segunda derivada nesse valor. Aqui em menos 2 vai ser o quê? Vai ser menos 18 vezes menos 2 ao quadrado mais 18 sobre menos 2 ao quadrado mais 3 ao cubo. Aqui menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes menos 18. 4 vezes menos 18 vai dar o quê? Vai dar menos 72. Menos 72 mais 18 sobre... Aqui menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 3 é 7. 7 ao cubo. Aqui em cima, menos 72 mais 18 vai dar menos 54, né? O que realmente importa para nós é saber se é positivo ou negativo. Nesse caso, vai ser negativo. Então, aqui a segunda derivada vai ser negativa. Logo, a gente sabe que quando a segunda derivada é negativa, a nossa f ela vai ter uma concavidade para baixo nesse intervalo. A segunda derivada em zero, aqui a segunda derivada em zero vai ser menos 18 vezes zero mais 18 sobre x ao quadrado mais 3, que é 0 ao quadrado mais 3, elevado ao cubo. Aqui 18 vezes 0 é 0, então vai ficar 18 em cima. Aqui vai ficar 3 ao cubo embaixo. É um valor positivo, logo a minha função, minha segunda derivada vai ser positiva nesse intervalo, o que implica que a minha f vai ter uma concavidade para cima nesse respectivo intervalo. F de 2 vai ser menos 18 vezes 2 mais 18 sobre 2 ao quadrado mais 3 ao cubo. Menos 18 vezes 2 dá menos 36 mais 18 sobre 2 ao quadrado é 4, mais 3 é 7, 7 ao cubo, fica no denominador. Menos 36 mais 18 é menos 18, né? Sobre 7 ao cubo. Esse valor é negativo, então
a minha função ela tem concavidade para baixo nesse respectivo intervalo. Como eu sei, aqui estão os pontos de inflexão, os candidatos a ponto de inflexão. Como eu sei que aqui vai de menos para mais e depois de mais para menos, como há variação de sinal, então eles são pontos de inflexão, né? Não importa a ordem, então são de fato pontos de inflexão. Então aqui está a concavidade da função e os pontos de inflexão. Então aqui x igual a 1 e menos 1 são os pontos de flexão. E os intervalos, vou deixar aqui embaixo mesmo. Ok, então. Aqui só faltou os extremos locais, que eu acabei esquecendo de fazer. Mas extremos locais é só decidir se os pontos críticos são de máximo ou de mínimo. Que aí vai ter que analisar se varia de mais para menos ou de menos para mais, né? No caso. E aí eu vou ter que usar o quê? Eu posso usar o teste da segunda derivada, que diz se a segunda derivada no ponto crítico for maior do que zero, ele é um ponto de mínimo. E se ele for, no caso aqui, ponto crítico, né? Para um ponto crítico genérico, se for menor do que zero, é um ponto de máximo. E se for igual a zero, não se conclui nada. Então aqui eu tenho que ponto crítico é zero, x igual a zero, então eu calculo a minha segunda derivada em zero. Cadê a segunda derivada? Está aqui. Segunda derivada. E a gente já fez esse cálculo, né? A gente viu que dava o quê? Segunda derivada em zero vai ser 18 sobre 3 ao cubo, né? Aqui vai ser um valor positivo, logo o x igual a zero vai ser um ponto de mínimo. Pronto, era só isso que faltava. É ponto crítico e é mínimo, né? É mínimo local. Isso aqui é o teste da segunda derivada. Ele previne a gente de ficar estudando o sinal para saber se é máximo ou mínimo. Só basta calcular a segunda derivada. Certo? Eu poderia estudar o sinal sim, ver se vai de mais para menos ao redor, ou de menos para mais. E se caso fosse de mais para menos, se for de mais para menos, vai ser um ponto em que tem um crescimento e depois um decrescimento, né? Então seria um ponto de máximo, e se for de menos para mais, vai ser um ponto de mínimo. Isso estudando o sinal da função, né? Da primeira derivada. Se quiser um caminho mais fácil, basta calcular a segunda derivada e se o valor é positivo ou negativo. Se for positivo, vai ser um ponto de mínimo. Se for negativo, vai ser um ponto de máximo. Ok, e aí a Mayara pediu para tentar esboçar o gráfico. Bem, isso aqui vai ser bem chato de fazer. Vocês querem que eu pergunte para a professora e depois eu envio, eu gravo um vídeo explicando como esboço o gráfico, ou vocês querem que eu faça agora esse esboço? Que eu tenho quase certeza que ela não vai pedir. Porque eu tenho quase certeza. Se não caiu na P2, ela não iria pedir.
Certo. Então eu pergunto a ela, né? Se caso ela disser que sim, aí eu gravo um vídeo exemplificando como que esboça o gráfico, porque senão vai tomar muito tempo. Se eu mostrar agora. Então aqui essa questão aqui de encontrar os valores deu para entender, né? Só basta seguir essas instruções aqui em cima, que eu também coloquei no Drive. Tá na pasta de monitorias, que é esboçando curvas, o nome do PDF. Então eu encontrei o domínio, as intersecções, os intervalos de crescimento e decrescimento, os pontos críticos, e aí eu decidi se esses pontos críticos eram de máximos ou de mínimos. Isso eu fiz pela regra da segunda derivada. Certo? Concavidade para baixo e para cima, tem que analisar o sinal da segunda derivada ao redor dos pontos de flexão, e ponto de inflexão quando igual a segunda derivada a zero. Ok? Aqui tem mais uma, que aqui é mais fácil da gente fazer porque ela é polinomial, né? Aqui eu tenho uma função polinomial de terceiro grau. Então, nessa f, ela pedia para calcular os pontos críticos e o domínio da função. Eu vou fazer na ordem que está ali em cima. Então, primeiro eu vou calcular o domínio. O domínio dessa função, que é polinomial, vai ser os reais. Certo? Sempre que for polinomial dessa forma aqui, o domínio vai ser os números reais. A b é para calcular as intersecções. Então, eu faço intersecção com o eixo x, eu faço y igual a zero, que é f de x igual a zero. E se eu fizer f de x igual a zero, vai dar, eu não vou saber resolver, né? Que é uma função polinomial de terceiro grau. Não tem como usar a fórmula de Bhaskara, não aplica a fórmula de Bhaskara. Então aqui eu fico sem responder, não tem problema. Aí eu passo para as interceptações com o eixo y. Com o eixo y, né? Faço x igual a zero. Aqui, fazendo f de zero, vai ficar 0 ao cubo menos 3 vezes 0 ao quadrado mais 1, que vai dar 1. Então, aqui, a interceptação com eixo y vai ser em x igual a 1, né? Aliás, y igual a 1. Aqui o x eu não sei quem é. Sério? É porque aqui ela não pediu para esboçar o gráfico nessa questão, como eu disse, né? Aqui nessa questão 5. Então, a C, eu tenho que encontrar os intervalos de crescimento, aliás, as assíntotas, né? Seria as assíntotas, mas eu não preciso calcular, já que ela não vai pedir. A D são os intervalos de crescimento e decrescimento. Para isso eu vou calcular logo os pontos críticos. Então eu calculo a primeira derivada igual a zero, né? Primeira derivada vai ser 3x ao quadrado menos 6x, certo? Agora eu vou encontrar os pontos críticos.
para isso é igual a zero, fica 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. 3x ao quadrado. Um dos x aqui eu posso encontrar diretamente, se eu colocar zero nessa expressão, eu vejo que vai dar zero, então x igual a zero é uma das soluções. A outra solução vai ser resolvendo essa equação aqui. 3x ao quadrado igual a 6x, eu divido por x, vai ficar 3x igual a 6, x igual a 6 sobre 3. 6 sobre 3 é 2, então x igual a 2. Também é raiz dessa equação aqui. Então, são dois pontos críticos, né? Dois pontos críticos. Pontos críticos. Então, aqui eu vou ter dois intervalos, eu vou ter que analisar o sinal para determinar o crescimento e decrescimento. Então, x igual a 0, x igual a 2. Aqui, para o primeiro intervalo de menos infinito a 0, eu escolho um valor de x, eu vou escolher menos 1, e eu faço a f' de menos 1. Vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 ao quadrado é 3, menos 6 vezes menos 1 é mais 6, vai dar 9, que é maior do que zero. Logo, se a f' é maior do que zero, a minha função f ela é crescente nesse intervalo. O segundo intervalo é de 0 a 2. E eu vou escolher um valor aqui nesse meio. Vou escolher x igual a 1. Então, eu calculo f' de 1. Vai ser 3 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. 3 menos 6 dá menos 3, que é negativo, menor do que zero. Logo, a nossa f' de x nesse intervalo vai ser menor do que zero. Isso implica que f é decrescente nesse respectivo intervalo. O último intervalo é de 2 até infinito. Então, aqui de 2 até infinito, vou escolher x igual a 3. Faço f' de 3. Vai ter 3 vezes 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, vezes 3, 27. 6 vezes 3 dá 18. 27 menos 18 dá 9, que é maior do que zero. Logo, f' de 2 até infinito vai ser maior do que zero. Isso implica que a f ela é crescente de 2 até infinito. Aí, para saber os pontos, se x igual a 0 é um ponto de máximo ou de mínimo, e se x igual a 2 é um ponto de máximo ou de mínimo. Vou estudar como que varia o sinal. Então, aqui de menos infinito a 0, vai ser, a minha primeira derivada vai ser negativa, positiva. Já no segundo intervalo, ela vai ser negativa. E no terceiro intervalo, ela vai ser positiva. Aqui eu tenho de mais para menos. Como eu tenho de mais para menos, isso significa que x igual a 0 é um ponto de máximo. E x igual a 2, como é de menos para mais, então a função está decrescendo, depois ela volta a crescer. Como como vai de menos para mais, ao redor de 2, então x igual a 2 é um ponto
de mínimo. Então, máximo local e mínimo local. Ok, né? Agora seria calcular a concavidade, né? Que eu já calculei a DIE, a IFG, né? A FG, exatamente. Que seria a concavidade e o ponto de inflexão. Para isso eu tenho que calcular a segunda derivada. Então, a segunda derivada de f vai ser derivar a primeira derivada. Aqui, derivando essa expressão, eu vou ter 6x menos 6, né? Então, aqui vai ficar 6x menos 6. Ponto de inflexão, eu igualo a zero. Tecnicamente, seria um candidato a ponto de inflexão. Aí eu teria que ver se há uma variação de sinal. Mas geralmente é, então eu vou considerar logo diretamente que ele é um ponto de inflexão, ok? Aqui, resolvendo essa equação, vai ficar 6x igual a 6. Então, x é igual a 1. Então, x igual a 1 é um ponto de inflexão, considerando, né, diretamente, que geralmente ele é. Mas se precisasse, se quisesse de fato confirmar, era só verificar se há variação de sinal ao redor desse ponto, na segunda derivada. Então, aqui a gente vai ter dois intervalos, c de menos infinito a 1. Calculo a segunda derivada em algum valor desse intervalo, então eu escolho 0. Então, a segunda derivada em 0 vai ser 6 vezes 0 menos 6, que é menos 6, que é negativo. Então, logo, minha segunda derivada vai ser negativa nesse intervalo, que implica que a minha f ela tem uma concavidade para baixo nesse intervalo. Já no segundo intervalo, que é de 1 até infinito, eu escolho outro valor, então escolhi 2. Então eu faço a segunda derivada em 2. 6 vezes 2 menos 6. 12 menos 6 é 6, que é maior do que zero. Logo, a segunda derivada é maior do que zero nesse intervalo, que implica que f de x é côncava para cima nesse intervalo. Então, achei ponto de inflexão, concavidade, para cima e para baixo. Certo? Aí, exatamente, se eu quisesse usar o teste da segunda derivada, ao invés de usar o estudo de sinal para descobrir se é máximo ou mínimo, como eu tenho que os pontos críticos é x igual a 0, x igual a 2, que a minha segunda derivada é 6x menos 6, eu faço o teste da segunda derivada em 0, que é um ponto crítico, vai dar 6 vezes 0, menos 6, que dá menos 6, que é negativo. Como é negativo, esse ponto vai ser um ponto de máximo pelo teste da segunda derivada. O outro ponto crítico que a gente achou lá vai ser 2, então eu calculo segunda derivada em 2, vai ser 6 vezes 2 menos 6, que vai dar 6, né? Que é maior do que zero, logo ele é um ponto de mínimo. Exatamente como a gente descobriu estudando o sinal da primeira derivada. Aí é opcional.
usar ou não, né? Qual, você que escolhe qual método usa. Certo? Então a gente termina aqui as informações dessa função. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa questão? Alguma coisa a esclarecer? Ok. O próximo seria limites, né? Então, aqui eu tenho dois itens, tanto no infinito quanto limite para um valor, né? Então, aqui na letra A, eu tenho r indo para zero, de raiz de r ao quadrado mais 9 menos 3 sobre r ao quadrado. Se eu calcular em R0, eu vou ter exatamente uma indeterminação, certo? Então eu preciso tirar essa indeterminação. Como é que eu tiro? Eu vou... Aqui a bateria está descarregando. Aí eu vou perguntar a ela se pode usar a regra de L'Hopital, mas eu acredito que possa, né? Já que foi dado o conteúdo. Mas é uma outra coisa que eu tenho que perguntar a ela. Que seria assim, legítimo, né? Usar, já que dá 0 sobre 0, eu posso usar a regra de L'Hopital, que seria derivando. Mas aqui eu vou usar o método tradicional mesmo para não haver problema. Só um momento que eu vou pegar aqui o carregador. Então é muito melhor, né? Que poderia usar tanto nessa A quanto na B. Mas eu vou fazer questão de perguntar a ela. Bem, nesse caso aqui, eu teria que multiplicar pelo conjugado. Então eu teria que multiplicar para tirar essa raiz, né? Eu teria que multiplicar em cima e embaixo por raiz de r ao quadrado mais 9 mais 3. Por quê? E embaixo também, né? Raiz para não alterar a igualdade, a expressão. Eu teria que multiplicar pela mesma expressão. Por que aqui eu tenho que fazer essa multiplicação? Porque eu quero eliminar essa raiz aqui de cima. Então eu uso o fato de que a mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então ambas as expressões aqui, raiz de r ao quadrado mais 9 e menos 3, vão ser elevadas ao quadrado no segundo passo. Aí que vai cancelar a raiz, né? Vai ficar limite de r tendendo a zero. Aqui eu sei que vai dar ao quadrado, então vai ficar raiz de r ao quadrado mais 9 ao quadrado. Vai ficar um quadrado ali, que vai cancelar com a raiz, então vai ficar r ao quadrado mais 9. Menos o quadrado do
segundo termo, que é 3, né? Então, aqui o segundo termo vai ficar menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então menos 9. Aí, multiplicando embaixo, que eu posso deixar, na verdade. Vai ficar r ao quadrado, raiz de r ao quadrado mais 9, mais 3. Aqui em cima vai ficar 9 menos 9, que é 0. Vai ficar só raiz, aliás, vai ficar só r ao quadrado. E com isso eu vou poder simplificar aqui embaixo com em cima. Então o limite vai ficar 1 sobre raiz de r ao quadrado mais 9 mais 3. Se eu substituir agora por 0, eu não vou ficar com indeterminação. Eu vou obter um resultado. Vai ficar 0 ao quadrado é 0, mais 9 vai ficar raiz de 9, mais 3. Raiz de 9 é 3, vai ficar 3 mais 3, que é 1 sexto. Que é 1 sexto. Esse seria pelo método de sumir com a indeterminação, né? Método tradicional. Se eu usasse L'Hopital, eu teria que derivar em cima e embaixo. Então eu vou fazer por L'Hopital também. Então essa seria o que por L'Hopital? Só não vai ser tão fácil porque aqui vai ter que usar a regra da cadeia. Aí eu não sei se compensa, né? Mais 3, né? Mais 9, né? Sobre r ao quadrado. Aí eu sei que dá 0 sobre 0 e por isso eu posso usar a regra de L'Hopital, que diz que eu posso derivar em cima e embaixo com relação à variável que está tendendo a 0. Então, derivando aqui com relação a r em cima, esse 3 vai sumir, que é uma constante. Então vai ficar a derivada de raiz de r ao quadrado mais 9 sobre derivada de baixo, que é 2r, né? Aí aqui eu vou ter que usar, aqui em cima, no numerador, eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Aí fica a dúvida, a questão se vale a pena ou não. O L'Hopital nesse caso. Mas por regra da cadeia, eu tenho que o r ao quadrado mais 9 e v é raiz de u. Deriva. Vai ficar 2r, v' vai ficar... Todo mundo já sabe, eu acredito, né? A derivada da raiz quadrada vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada da variável. Caso a variável u, né? Aqui eu multiplico. Então vai ficar 2r, a derivada de raiz de r ao quadrado mais 9 vai ser 2r vezes 1 sobre 2 raiz de u. Se 2 vai cancelar com esse, vai ficar então r sobre raiz de u, que é o r ao quadrado mais 9. Então aqui o limite vai ficar r sobre raiz de r ao quadrado mais 9 sobre 2r. Eu uso o fato de inverter a fração, então o limite vai ser r sobre 2r vezes raiz de r ao quadrado mais 9.
Bem, se eu calcular, aqui eu posso simplificar o R com R. Então aqui vai ficar o limite de R tendendo a zero de 1 sobre 2 vezes raiz de R ao quadrado mais 9. Aí eu posso calcular agora diretamente em zero. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz 0 ao quadrado mais 9 é 9. Raiz de 9 é 3. 2 vezes 3, 1 sexto. O mesmo resultado que a gente encontrou por essa outra forma aqui. Deu para entender, né? Quando eu usei L'Hopital. Aqui respondendo a B, nós temos um limite no infinito de 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Aí aqui eu posso, pelo método tradicional, verificar. Eu vou pôr em evidência o maior termo. O maior termo vai ser x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado. Aí 3, né? Que x ao quadrado vezes 3 vai dar 3x ao quadrado menos 1 sobre x menos 2 sobre x ao quadrado. Embaixo vai ficar, eu ponho em evidência x ao quadrado, 5 mais 4 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Se eu calcular, se eu fizer de novo a multiplicação, vou obter a expressão original. Aqui vai para zero, cada termo que está sobre x, né? Então vai sobrar o limite de x tendendo ao infinito de 3x ao quadrado sobre 5x ao quadrado. Simplifico x ao quadrado por x ao quadrado, o limite vai ser 3 sobre 5. Agora eu posso usar também L'Hopital. Usando L'Hopital, o que é que eu vou ter? Derivada aqui de 3x ao quadrado menos x menos 2 é 6x ao quadrado. Aliás, 6x menos 1 em cima. Derivei em cima. Agora eu vou derivar embaixo. Derivando embaixo vai ficar 10x mais 4. Ainda não tem uma expressão assim, mais clara. Posso derivar novamente porque dá infinito sobre infinito. Derivando novamente, eu vou ter 6. Derivado de 6x menos 1 é 6. Derivado de 10x mais 4 é 10. Vai ficar 6 sobre 10 esse limite. Simplificando por 2, vai ficar 3 sobre 5, que é o mesmo valor que eu encontrei aqui, né, nessa primeira vez. Aí aqui, claro, compensa mais usar o L'Hopital, né? Mais rápido, talvez. E o L'Hopital eu sempre posso usar quando eu tenho indeterminação de 0 por 0 ou infinito sobre infinito. Sempre quando for desse tipo eu posso usar a derivada. Alguma dúvida com relação a limites? É certeza que vai cair algum item dessa forma que dá B. Que geralmente cai. Que é um polinômio sobre outro.
Posso passar para o próximo tópico? Ainda tem outra aqui. Vocês querem que eu faça essa questão ou eu passo para o próximo tópico? Que seria, no caso, retas, né? Reta paralela. Eu faço essa questão? Certo, Beatriz. Lembrando que vai ficar gravado. Sim, vai ficar gravado. Posso passar, gente? Fora a Sara. Ok. Então, essa questão 3, que caiu também em uma F, no caso ela não caiu numa F, ela caiu na AP1, de vocês, né? Ela envolve a questão de retas, né? Saber as noções de reta paralela, né? Quando que o ponto vai fazer parte de uma reta. Então aqui a letra A é para jogar as afirmativas e justificar. Na letra A, a equação da reta que passa por 1 sobre 3 e 2 quintos e é paralela à reta que passa por 0, 3 e 5, 0 é 5y igual a menos 3x menos 3. Então, uma equação da reta, ela é paralela, uma reta é paralela à outra quando eu tenho os coeficientes angulares iguais. Então, nesse caso aqui, uma reta que passa por 1/3 e 2 quintos e é paralela à reta que passa por 0, 3 e 5, 0, tenho que usar então a informação, essa segunda informação, para calcular o coeficiente angular. Então, essa segunda reta aí vai passar por 0, 3 e 5, 0. Eu vou calcular primeiro o coeficiente angular. O coeficiente angular vai ser a variação de y sobre a variação de x. Esses dois pontos aqui eu tenho y2, ou melhor, x1 igual a 0 e x2 igual a 5. y1 igual a 3, y2 igual a 0. Então, aqui a variação de y vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Eu vou calcular, aqui vai ficar 0 menos 3 sobre 5 menos 0. Vai dar menos 3 sobre 5. Esse é o coeficiente angular da segunda reta, que eu já encontrei. Pela informação que elas são paralelas, então, essa R1, essa primeira reta aqui, ela tem que ter o coeficiente angular igual a menos 3 quintos. Então, aqui eu vou chamar uma reta genérica. R1 vai ser y igual a 1 x mais b. A1 eu sei que é igual a 2, a 2 porque elas têm que ser paralelas. Então, aqui vai ficar menos 3 sobre 5x mais b. Aí, para eu descobrir esse b, eu tenho que aplicar a informação desse ponto aqui, né? Eu sei que esse ponto faz parte dessa R1, porque a reta R1 passa por ele. Então, eu calculo. Eu sei que aqui vai dar menos 3 quintos vezes 1/3 mais 2 quintos, aliás, mais b,
igual a 2/5. Que aqui eu tenho x igual a 1/3 e y igual a 2/5. Então aqui posso simplificar. 3 com 3 fica menos 1 sobre 5 mais b igual a 2 sobre 5. B vai ser 2 sobre 5 mais 1 sobre 5. Vai ser 3 sobre 5. Então B eu já descobri quem é. Então R2, aliás, R1 vai ser y igual menos 3 sobre 5, x mais 3 sobre 5. E aí a afirmativa diz aqui que R1 vai ser essa equação aqui. Eu posso tentar multiplicar por 5 de ambos os lados, né, aqui na R1, para ver se de fato dá aquela equação ali. Então aqui multiplicando por 5 vai ficar 5y igual menos 3x mais 3. Que o 5 aqui desse lado direito vai cancelar com os denominadores. É igual a essa reta? Essa equação aqui não, né? Porque aqui é menos 3 e aqui é mais 3, né? Logo não são a mesma reta. A equação de R1 seria essa aqui. Então aqui é falso. A letra E é falsa. Aqui então nessa eu tenho que usar das informações que a equação da reta, aliás, que a reta é paralela e que já foram dados os pontos, né, dessa outra reta. Na B, eu tenho a circunferência, diz a circunferência C1 de centro na origem, raio 1, e C2 de centro 1 e 0 e raio 2 se interceptam num único ponto. Eu poderia usar das equações, mas eu também posso olhar graficamente, né? Posso olhar graficamente. Se eu fizer aqui o plano cartesiano, aqui eu tenho a origem, e aqui eu tenho que C1 é uma circunferência de centro na origem, raio 1. Então aqui vai ser a circunferência C1. No outro lado, como ela tem raio 1, vai ser menos 1 aqui, né? Ok? Aqui é a C1. C2 é com centro em 1, 0. Quem é 1, 0? X igual a 1 e y igual a 0. Então vai ser bem aqui o centro da C2. E ela tem raio 2, né? Essa segunda circunferência. Então, se ela tem raio 2, aqui vai medir 2, né? 1 mais 2 vai ser 3. Então aqui ela vai ter extremidade em 3. Qual vai ser a outra extremidade? Cx igual a 0, né? Aliás, x igual a menos 1. Porque aqui eu tenho 1. 1 menos 2 vai ficar menos 1. Já que a minha C2 vai ter um raio 2, né? Então vai ficar mais ou menos assim. Então aqui vai ser a C2. De fato, ela só intercepta no único ponto, que é x igual a menos 1, né? Então, de fato, a B é verdadeira. Apenas usando a análise gráfica aqui. Na C, diz os pontos 1, 2, 3 e A menos 8 pertencem à mesma reta, se somente se A for igual a menos 7 sobre 2. Pertencer à mesma reta significa que, se eu calcular o ΔY de um par e calcular o ΔY de outro par, tem que ser iguais, né? Porque aqui diz
o coeficiente angular, se elas são, se esses pontos estão na mesma reta. Então, o coeficiente angular tem que ser igual, certo? Então, aqui eu vou calcular primeiro o ΔY desse par aqui, né? Desse par 1 e 2, 3. Então, o ΔY, esse primeiro vai ser 3 menos 1, aqui y2 e y1, sobre x2 menos x1, 2 menos 1. 3 menos 1 é 2, 2 menos 1 é 1. O coeficiente angular vai ser 2, da reta que passa por 1, 1 e 2, 3. Pode ser que caia relacionado à reta paralela, né? Nesse sentido que eu falo. Mas exatamente eu não tenho certeza, não tenho como dizer. Estou mais revisando essa parte dos pontos pertencerem à reta, as propriedades da reta paralela, certo? Então aqui eu encontrei esse coeficiente angular e agora eu vou calcular o outro coeficiente angular, que tem que ser igual a esse, né? Para os pontos pertencerem à mesma reta. Então eu faço novamente ΔY sobre ΔX, escolhendo. Agora eu vou escolher esse segundo par aqui, 2, 3 e A menos 8. Vai ficar menos 8 menos 3 sobre A menos 2, né? Então aqui menos 8 menos 3 vai ficar menos 11 sobre A menos 2. Se eu quero que esses pontos sejam de uma mesma reta, então os coeficientes angulares têm que ser iguais. Então eu tenho que obrigar esse coeficiente aqui, esse segundo coeficiente, a ser igual ao primeiro, que é 2. E aí eu vou encontrar o A que satisfaz essa relação. Então eu vou ter menos 11 sobre A menos 2 igual a 2. Eu multiplico, passo multiplicando A menos 2, vai ficar menos 11 igual 2 vezes A menos 2. 2 vezes A vai dar 2A, 2 vezes menos 2, menos 4, que é menos 11. Passa menos 4 para a esquerda, somando, vai ficar 4 menos 11 igual a 2A. 4 menos 11 vai dar menos 7, né? Menos 7 igual a 2A. Passa o 2 dividindo, vai ficar A igual a menos 7 sobre 2. Até que eu encontrei o valor de A. Não é o coeficiente angular, tá? É porque aqui a escolha foi o A, né? Mas poderia ser outra letra. Então, de fato, tem que ser igual a menos 7 sobre 2, o A. Como a gente encontrou. Então, a letra C é verdadeira. Ok? Então, retas paralelas têm coeficientes angulares iguais. Como eu calculo o coeficiente angular de uma reta? Eu faço a variação de y sobre a variação de x, dados os pontos. A equação de uma reta é sempre da forma ax mais b. E pode ser que também seja dessa outra forma como na A, né? Mas sempre aqui eu vou ter essa informação de que A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear da equação. Certo? Então eu acredito que seja isso. Como eu disse, eu vou perguntar a ela sobre a prova, se pode usar regra de L'Hopital e se precisa esboçar o gráfico. Aí eu informo no grupo o que ela responder.
Ok? Eu também vou enviar um vídeo com exercícios da regra da cadeia. Também a lista. Uma lista, né? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida que queira esclarecer? Então, eu desejo a vocês uma boa prova. Então, a gente se fala depois no grupo. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.